Oi, pessoal do sexto ano, tudo bom? Então, vamos estudar um pouquinho sobre os judeus, ou melhor, os hebreus, que eram os antepassados dos judeus. O povo hebreu, né, que vivia na região de Sion, né, por isso sionistas, era um povo que na verdade tem muita história que influencia até mesmo a história de outros povos, né? Só pelo fato, por exemplo, da questão da religião, né? Foram os primeiros povos a serem monoteístas, a acreditar no único Deus, né? No caso, os judeus, eles vieram com essa mensagem do Deus, né? Javé, e também na esperança de encontrar o Messias, que um dia Javé, que é Deus, enviaria o Messias para salvar, né, no caso, o mundo. E os judeus também, os antigos hebreus, enfim, passaram por muitas dificuldades. Foram invadidos por vários povos, entraram em conflitos, foram escravizados, né, e manteram, né, conseguiram manter a sua cultura. Né. Então, nós sabemos sobre a história da ocupação de algumas regiões do Oriente, né, como nós já estudamos sobre a Mesopotâmia, mas sabemos das primeiras cidades, né? Lagash, Uruk, Eridu, e a cidade de Ur. Ur, por exemplo, que é a cidade onde nasceu Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca dos hebreus. Né? Então, o sistema de governo dos hebreus, né, era dividido em patriarca, o governo dos juízes e dos reis. E no caso, os judeus, eles conquistaram aquela região da Palestina, né? Sempre eles estavam em busca da terra prometida, a Canaã, né? E então, para nós entendermos as motivações, né, dos conflitos existentes que existe atualmente lá em Israel, né, que não só a questão do petróleo, não só a questão da cultura, que é diferente dos palestinos, mas também a questão da religião, né? Os hebreus, né, tem, no caso hoje os israelenses, são adeptos do judaísmo, né? Então a religião judaica é diferente da religião muçulmana, né, que muito também se encontra na Palestina. Bom, então, para vocês acompanharem no manual de vocês, né, na página 29, nós temos ali na abertura uma imagem da cidade de Jerusalém, que ela é a cidade santa, né, a cidade sagrada por povos de 3 religiões distintas. Né? Para os judeus, ela é sagrada. Lá tem, por exemplo, as ruínas do Templo de Jerusalém, que hoje se chama Muro das Lamentações, porque só tem as ruínas, tem um paredão lá, um muro, onde os judeus fazem as suas orações. Tem algumas mesquitas, que são templos sagrados para os muçulmanos, e tem algumas construções, algumas igrejas católicas e ortodoxas, né, que são templos cristãos, né, que ali conta um pouco, né, da história de Jesus de Nazaré, né, que Jesus também passou por Jerusalém. Bom, então essa fotografia mostra, né, por exemplo, a bandeira de Israel, que tem a estrela de Davi, que é a estrela de 5 pontas. Né? Então, para entendermos as motivações desses conflitos existentes atualmente em Israel, é preciso saber um pouco mais sobre a história da ocupação dessa região. Né? Então, nós temos que voltar alguns anos atrás para entender, né, por que na Terra Santa, por que Jerusalém sempre foi disputado, principalmente na Idade Média pelos cruzados, né, onde houve soldados que fizeram expedições, que eram chamadas de cruzadas, para conquistar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Na Idade Média houve muitos soldados, não só soldados, mas também crianças, idosos. Houve várias incursões, porque o Papa Urbano II, por exemplo, motivou que muitas pessoas da Europa saíssem deste continente e fossem em busca da Cidade Santa. Né? Então, os hebreus, que eram os antepassados dos judeus, eles saíram de Ur. Né? A cidade de Ur é a cidade
da antiga Mesopotâmia, né? Como nós estudamos. E os hebreus eram seminômades. Então, eles eram liderados, né, pelo patriarca, né, onde é uma liderança masculina, né, e esse patriarca era geralmente uma figura idosa, era uma pessoa idosa, que exercia o poder sobre o grupo das clãs. Né? Então, de acordo com os relatos bíblicos, porque a Bíblia é um documento, né, que se pode ter algumas referências, embora os historiadores não só se baseiam, né, não são pautados somente na Bíblia, mas também nos achados arqueológicos e outros documentos. Né? Os hebreus saíram de Ur e estabeleceram por algum tempo em Harã, no norte da Mesopotâmia. Então, por volta do ano de 1900 a.C., liderados pelo patriarca Abraão, né, migraram para Canaã, Canaã que era a terra prometida, né, onde atualmente está localizada a Palestina. Né, Canaã hoje é a Palestina, certo? Que corresponde a uma parte lá do Estado de Israel. Nessa região, o patriarcado de Abraão passou para seu filho Isaque e depois passou para o seu filho Jacó. Jacó também era conhecido como Israel. Jacó tinha 12 filhos, né? E esses 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Entretanto, por volta do ano de 1700 a.C., devido a um período de seca muito grande, né, os hebreus que foram liderados então por Jacó eles emigraram para o Egito, que na época o Egito estava sob domínio, né, dos Ixos. Os Ixos eram um povo que estava dominando o Egito naquela época. Os hebreus chegaram lá no Egito nesse período em que o Egito estava dominado. Mas, né, os judeus conseguiam ainda lá no Egito manter as suas tradições. Porém, lá por volta do século XIV a.C., os faraós egípcios conseguiram retomar o poder, né, e expulsaram os Ixos, e os hebreus passaram a ser perseguidos. Foram escravizados. Né? Os hebreus eles trabalhavam nas pedreiras, na agricultura. Né? E aí que nós temos a figura de Moisés, que era um hebreu que tinha sido criado no palácio do faraó, depois que ele descobre que era descendente de hebreus. Né? E o Moisés que lidera o seu povo hebreu, libertando o povo dele, né? E consegue fugir do Egito, atravessando o Mar Vermelho para chegar então em Canaã. É claro que o faraó, né, não ia deixar barato, foi atrás, tentou perseguir os hebreus. Portanto, quando os soldados do faraó estavam passando, né, pelo Mar Vermelho, o mar volta ao seu curso normal, e aí sabemos que os hebreus conseguiram fugir do Egito com a liderança de Moisés. Daí que no deserto Moisés recebe a lei, né, mosaica, como é conhecida, né, os 10 mandamentos, para que aquela sociedade vivesse mais organizada, né, que tenha algumas diretrizes para que nada acontecesse de violência, de roubo, né, de adultério. Então, por isso nós temos os 10 mandamentos. Foi nesse momento em que Moisés, liderando o povo hebreu, recebe, né, os 10 mandamentos, mostra para o seu povo e segue para Canaã. Este acontecimento, né, esses relatos, né, são relatos bíblicos, um episódio que foi conhecido como Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Né? Moisés liberta o povo hebreu dos egípcios, atravessa o Mar Vermelho. Então lá na Bíblia, no livro do Êxodo, encontra-se essa parte da história, certo? E Moisés consegue levar o seu povo para Canaã, na Palestina. Possivelmente, os hebreus permaneceram por mais de 400 anos no Egito, a retomarem a região da Palestina. Já estava ocupada também por outros povos. Quando os hebreus chegaram lá, tiveram que travar algumas lutas, né, com aqueles povos que já estavam lá na Palestina. Tiveram que reforçar sua liderança, e aí teve uma formação de uma monarquia. Né? Aí teve o primeiro rei, que foi o rei Saul. Né?
Então já não temos mais o período do patriarcado, nós temos agora o período dos reis. Muitos reis governaram esse povo. Então, além de Saul, teve também Davi, teve o rei Salomão. E com a morte do Salomão, o império, né, vamos dizer assim, essa monarquia foi dividido em dois. Né? Israel ao norte e Judá ao sul. O reino do norte, né, foi dominado pelos assírios, aquele povo da Mesopotâmia, lembra? Em 722 a.C. E o reino do sul, né, em Judá, com a capital sediada em Jerusalém, foi conquistado em 586 a.C. pelos babilônicos, pelo exército da Babilônia, que levou os hebreus, né, como prisioneiros para a Babilônia. Esse episódio ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. Lembrando, os hebreus foram os primeiros povos a manter suas crenças em apenas em um Deus. Eles eram monoteístas. Acreditavam que Deus, Javé, ia enviar um Messias, né? E essa religião hebraica influenciou outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. Tá? Os hebreus só voltaram para Jerusalém, né, quando os persas, né, invadiram a Babilônia. Veja que os hebreus estavam no cativeiro da Babilônia, né, foram prisioneiros dos babilônios. Só que depois vêm os persas e invadem a Babilônia e libertaram os hebreus. Então, a Palestina, que era conquistada posteriormente pelos gregos, em 63 a.C., depois vieram os romanos, o exército romano muito poderoso, também conquistaram aquela região, por volta de 70, o ano 70 depois de Cristo, né? O imperador romano iniciou uma grande perseguição ao povo hebreu, e muitos hebreus tiveram que sair para vários lugares, né? Tiveram que ficar dispersos para vários territórios, e essa dispersão dos hebreus se chama diáspora. A diáspora, né, ela se chama dispersão de povos, por motivos políticos ou religiosos. Foram os romanos que provocaram isso, e os hebreus tiveram que ir para vários lugares. Certo? Eles ficaram sem um território próprio, né, e procuraram manter a sua cultura e a sua religião. Permaneciam sempre unidos, preservando essa identidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso já em 1933, 1945, né? Perdão, 1939, a Segunda Guerra Mundial começa, 1939 a 1945, os judeus eles foram muito perseguidos, eles sofreram o Holocausto, né? Onde o governo nazista de Adolf Hitler fizeram os campos de concentrações, né? Muitos judeus morreram, mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração, ou lá nos fornos crematórios, ou então também de outras formas mais brutais, né? Então muitos morreram, em câmara de gases, por exemplo, também. Acontece que os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos que sobreviveram e outros que vivem em outros territórios, eles ganharam uma nação, né? Porque com o fim da Segunda Guerra, em 1945, foi criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, que era formado pelos países vitoriosos da Segunda Guerra, e em 1948 decidiram criar uma nação para os judeus, né? Para que eles voltassem à Palestina. Né? Entretanto, o povo que lá vivia, que eram os árabes palestinos, por exemplo, de maioria muçulmana, recusaram aceitar a divisão de seu território. Né? Isso gerou mais conflito ainda, como permanece até hoje. Mas foi criado o Estado de Israel. Por isso nós temos um país chamado Israel, capital Jerusalém, que na grande maioria dos habitantes são de cultura judaica. Né? Porém, também temos pessoas de outras culturas. E existem ainda muitos conflitos. O Estado de Israel ocupa 75% do território da Palestina. Temos a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que são territórios que atualmente estão sob o domínio, né, o controle de grupos políticos como Hamas, Fatah, que lutam para a construção de um Estado palestino. Veja só, não existe um Estado palestino, existe um Estado de Israel. Né? E lá nas colinas do Golan também, né, vive um conflito, pois nesse território há assentamentos árabes e judeus. Então, há algumas partes do território lá da Palestina que ainda estão em conflitos. Né?
Então, é uma região que tem conflito cultural, que tem conflito religioso e econômico, porque é uma região rica em petróleo, tá bom? Então, nós estudamos essas 3 páginas, 29, 30 e 31, que é sobre Israel, tá? Tenham bons estudos e aí fica a tarefa, né, as questões da página 31. Um abraço a todos e bons estudos. Tchau.